Oi! Hoje a resenha do conto A Verdade sobre o Futuro, aqui do livro Pássaros na Boca de Samantha Schweblin. Até que alguém descubra que os problemas são seus e que isso bem poderia ajudá-lo na derrota. Talvez por isso Valmont pudesse ser um sinal. O pequeno Valmont, com seus pelos enrolados e feios das patas e orelhas, e a mulher da veterinária o empurrando, pobre cão, para dentro da jaula, dizendo que lindo o cãozinho italiano. Olhando para Madeleine, para deixá-la também tocá-lo, afagá-lo, deixá-la dizer que lindo cãozinho italiano, até que alguém descubra. Assim começa A Verdade sobre o Futuro de Samantha Schweblin, que conta a história de um homem que não está nominado aqui na história, que conhece esta Madeleine. Os dois se apaixonam e acabam se casando. Mas na lua de mel ela tem uma brilhante ideia, fazer uma viagem ali pela Europa. E lá num certo país ela resolve entrar numa tenda de uma cigana para poder ler a sorte, o futuro, essas coisas. E não é que justamente esta cigana faz uma previsão não muito interessante para o protagonista aqui desta história? Sim, o que ela diz? Ela diz que ele não é o homem ideal para ela. Bom, o que acontece diante dessa informação? Eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto, logo ali no começo, que foi justamente o que eu li agora há pouco, há uma certa confusão da gente entender quem é o Valmont. A gente fica em dúvida se aquilo realmente é um cão ou é uma pessoa, e esta sensação perdura por quase todo o texto da Schweblin, até quando chega aquele cidadão que sim seria o homem ideal para Madeleine, que sim é o Valmont também. Sim, cachorro e homem perfeito têm o mesmo nome. Podemos dizer que essa é uma parte do estilo da Schweblin de ficar confundindo a gente e também tentando dar um valor diferente ao texto para uma história muito comum, que não acontece nada demais e realmente nem chega perto de um realismo mágico ou fantástico. Porque se a gente parar para perceber, nada do que acontece é excepcional. Por exemplo, a ida da esposa até a cigana. A resposta que ela recebe é muito comum. Você já viu isso em muitos lugares e é possível que uma pessoa real realmente vá lá e tenha essa resposta. Não, o seu marido não serve para você, você precisa encontrar o homem ideal. Até aí, nada demais. O segundo momento é quando realmente Madeleine encontra este cara que sim serve para ela. O segundo Valmont da história. E também a gente já viu muito por aí em filmes de histórias românticas cômicas, né? Um intruso que aparece ali numa viagem de um casal, também pela Europa. Tá no mesmo. Ou seja, também não tem nenhuma novidade nesse ponto da história da autora argentina. E sim, conhecendo o estilo dela, a gente pode prever, tá bom, se não aconteceu ali no começo, nem no meio, o desfecho sim vai apresentar algo fantástico que vai deixar a história super interessante e válida. Só que não, também o desfecho não tem nada demais. Aliás, muita gente que prestar atenção aqui nessa história, em todos os elementos que ela compõe, os personagens, vai até deduzir o final. Não é difícil e dá para considerar esse desfecho como algo possível, exagerado, mas até possível, por incrível que pareça. Mas o pior de tudo, na minha opinião, é que esse final lembra um outro conto da autora. Um conto que está aqui neste livro, Pássaros na Boca. Isso é muito ruim. Beira uma falta de originalidade da Schweblin. E eu não vou nem dizer qual conto é esse, porque quem já leu vai se lembrar do que acontece lá e certamente vai ficar decepcionado. Mas peraí, é só isso que vai acontecer lá no finalzinho? Pois é, então é melhor eu ficar quieto. Então, por essas e outras, embora o texto sempre seja bom da Schweblin, não dá para atribuir para a verdade sobre o futuro mais do que 3 asteriscos. Bom,
É isso, até semana que vem, na quinta-feira, para mais uma resenha do livro Pássaros na Boca, de Samantha Schweblin.